Bom, boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria e muita satisfação, na condição de diretor executivo da Fundação Universitária para o Vestibular, a FUVEST, que nós recebemos hoje aqui na Bienal o autor Milton Ratum, autor do livro Dois Irmãos, que está na lista de leituras obrigatórias do Vestibular 2025, e recebemos também o professor Júlio Pimentel, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, que vai debater com o Dr. Ratum sobre o livro Dois Irmãos, justamente o livro que está na lista, como eu mencionei. Eu queria, em nome da Fundação, agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade em participar conosco da Bienal, agradecer o Júlio pelo aceite ao nosso convite. É uma alegria muito grande dirigir a FUVEST nesse momento de certa abertura à sociedade. Nós passamos a estar nas redes sociais, passamos a adotar algumas medidas de aproximação com os vestibulandos, e essa é uma das nossas iniciativas. Eu queria agradecer imensamente. E não vou falar mais nada, vou passar a palavra aos nossos convidados para as suas apresentações. Obrigado mais uma vez. Boa tarde. Agradeço estar a FUVEST pelo convite. Acho que é uma maravilha essa processo de São Surgiu, essa abertura da FUVEST para o mundo, que não só a prova, mas todos os concursos da FUVEST realiza atraem interesses e medos de todas as ordens. Expor mais é sempre uma forma de mostrar que, afinal de contas, há um trabalho que está sendo feito para além daquelas tantas questões que, ao final do ano, aparecem para eles. E, lógico, que é sempre uma alegria estar aqui comigo para conversar sobre esse livro de tanto impacto, né? E maravilhoso, né? Maravilhoso. Vou começar juntando as duas coisas, Dois Irmãos e a FUVEST. O que significa? O que é para você ter um livro na lista da FUVEST? E dar aquelas curiosidades que sempre batem, que você olha as questões, tenta responder depois, confere gabarito, alguma coisa assim. Faz que nem o Caetano, né? Parece que o Caetano Veloso no Enem e diz: acho que todas são corretas. Acho que eu vou caetanear, então. Bom, boa tarde, muito obrigado. Agradeço ao professor Gustavo Mônico, a FUVEST, e a presença do professor Júlio Pimentel. Cá para nós, ele conhece mais minha obra do que eu mesmo. Ele já escreveu ensaios belíssimos sobre Cinzas do Norte, que está no último livro dele. Para mim foi uma... Agradeço a presença de vocês. Alguém já leu Dois Irmãos? Quem não leu? Tá. Dá tempo aí. 17 de novembro. 17 de novembro. Olha, Júlio, eu morro de medo das questões sobre meu romance. Medo de não saber respondê-las. Porque, às vezes, essas perguntas são um pouco cabeludas enfim, um romance... é um romance que já está fazendo 25 anos, aniversariando um quarto de século, e faz muito tempo que eu nunca li o romance, né? Quer dizer, eu fiz várias versões, eu fiz 16 versões desse romance, que foram doadas para a Biblioteca Brasiliana Mindlin, da Universidade de São Paulo, que eu doei recentemente essas 16 versões.
Agora, quando eu soube que o romance estava na lista de livros obrigatórios, foi o meu presente de 70 anos. Eu fiquei muito contente porque ele iria alcançar, como está alcançando, um público leitor jovem. E isso sempre me interessou. Eu fui professor durante 15 anos em Manaus, na Universidade Federal do Amazonas, e eu tentava, vamos dizer assim, comunicar aos jovens a importância da literatura, a importância da leitura, né? E isso, quando você vê os jovens, e são milhares e milhares, em média 100 mil, não é, professor Gustavo? 110 mil no ano passado. Eu sei que muitos leem resumo, né? Enfim, muitos não leem, mas uma faixa, né? Um certo número de jovens certamente vai ler ou já leu esse livro, e é um convite a uma reflexão sobre esse drama familiar, sobre Manaus. O que é essa cidade? Tão longe, tão distante, é quase uma ficção para os brasileiros de outras regiões, né? Quer dizer, a questão histórica, né? Aí são várias questões que eu tentei abordar no Dois Irmãos, né? Por isso, é um livro que, como todo livro, deu muito trabalho. Eu demorei 10 anos. Fiz outras coisas, claro, mas foram ao todo 10 anos para pensar, refletir, fazer vários esboços, enfim, e escrever, que é o mais difícil, né? Manaus. Qual é a Manaus do romance? Porque, para o leitor, o que prevalece é sempre a ideia do contraste. O contraste entre a Manaus, uma Manaus profissional, trazida pela memória, trazida nas lembranças, e uma Manaus submetida a um processo de modernização acelerado e não necessariamente cuidadoso. É a Manaus também dos contrastes sociais entre os vários grupos que a povoam. É a Manaus do contraste entre a comunidade árabe e, ao mesmo tempo, a forma como o resto da sociedade enxerga aquela comunidade, aquele grupo árabe que está inserido ali. Qual é a Manaus do romance? Um personagem, né? A cidade é um personagem do romance. Qual é a Manaus do romance? Exatamente. Eu quis, ao contrário do meu primeiro romance, Relato em um Certo Oriente, em que Manaus aparece muito pouco, no Dois Irmãos, eu quis que Manaus fosse uma personagem, tivesse uma presença mais viva, né? Então, no arco temporal do romance, ele vai mais ou menos da Segunda Guerra. Tem até uma personagem, Perna de Sapo, que ganha uma medalha lá, porque ele era mateiro e tal. E ele vai da Segunda Guerra até essa Manaus, já da Zona Franca, dos anos 70. Né? Então, eu quis, vamos dizer assim, elaborar a transformação dessa cidade ao longo do tempo, né? Como que ela se transformou, em muitos casos, sob certos aspectos, se transformou para pior, né? Porque na minha infância, começo dos anos 60, eu ainda vivi essa infância numa Manaus estagnada economicamente. Porque o que aconteceu? Até o 1860, mais ou menos, Manaus era um vilarejo, não era nada. Ela foi fundada no século XVII, 1669, por aí. Era uma fortaleza chamada São José do Rio Negro, que os portugueses habilmente construíram nessa confluência
do rio Solimões com o Rio Negro, que é o maior afluente do Amazonas e o mais belo, a meu ver, né? Então, e depois a cidade, esse vilarejo ficou ali, meio perdido, como um posto avançado dos portugueses. No século XIX, com o comércio, com o aumento da exportação da borracha, do látex, Manaus ela é filha de uma árvore brasileira, amazônica, que é a Hevea brasiliensis. Se não fosse essa árvore da floresta, Manaus não sei como seria, né? Então é a árvore que deu essa riqueza, essa pujança, vamos dizer, essa arquitetura suntuosa, né, num certo período, né, entre 1870, mais ou menos, até 1910, que foi o auge da economia da borracha. Porque tem um lado histórico aí importante, que é a industrialização na Europa, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Então, eles precisavam de borracha natural, não havia borracha sintética. E quem fornecia borracha para pneus de carros, para tudo? Para todos os objetos se usava o látex, né? Galocha, pneu de bicicleta, de carro, tudo. A Amazônia. Então, essa Manaus, que ficou construída em 30 anos, mais ou menos, de 1870 a 1940 anos, a 1910, eu ainda conheci na minha infância. Depois, com a Zona Franca, que foi instalada em dezembro de 67, Manaus começou a ser industrializada por causa do incentivo fiscal. Uma empresa estrangeira ou brasileira não paga uma série de impostos para se instalar em Manaus. E ainda tem regalias, outras regalias, ganha terreno, tem regalias fiscais. Bom, com isso, o que houve? Uma imigração enorme do interior do Amazonas e de outros estados para Manaus, por causa da industrialização. Então, nem sempre essa industrialização, que traz progresso, entre aspas, é benéfica para a população. Ela pode causar muita pobreza, muita miséria. Se não for planejada, ela pode causar outras coisas, déficit habitacional e por aí vai, né? Então, eu vi ao mesmo tempo vivi essa cidade quase idílica da minha infância, e depois, anos depois, eu vi essa cidade ser destruída. E eu quis, então, que essa transformação, ela não fosse, vamos dizer assim, relatada por alguém de fora, mas que ela fizesse parte do sentimento das personagens. Quem leu o romance sabe que o avô do narrador, o Halim, ele se angustia, se entristece quando ele vê esses bairros tradicionais e alguns bairros humildes mesmo, como a Cidade Flutuante, que eu conheci com passeios do meu avô, que me levava para a Cidade Flutuante, que era um bairro no Rio Negro, sobre o Rio Negro, com casas simples, de madeira, construídas sobre toras. Uma coisa meio asiática, lembra um pouco uma coisa asiática, né? E tinha um comércio, tinha uma vida lá. E era lindo, porque você andava pelas passarelas entre as casas e o Rio Negro estava lá. E você via o rio o tempo todo. E tudo isso acabou. E os casarões foram destruídos.
uma arquitetura belíssima, neoclássica, da Belle Époque, muita coisa foi destruída. Então, é essa cidade que eu tentei, essa transformação, vamos dizer, negativa, que eu tentei, vamos dizer assim, abordar no romance, através do olhar das personagens, principalmente do avô, do Halim. Halim em árabe significa generoso, significa também romântico, tem vários significados, tem uma relação com a sabedoria, enfim, cada nome desses personagens tem um significado. Também os gêmeos, cada um se relaciona com essa cidade que se transforma de uma maneira totalmente diferente. Os gêmeos inimigos é um tópico frequente na ficção da Bíblia, mas de qualquer maneira, mais perto de nós é o Machado, Pedro e Paulo, Esaú e Jacó. Você reinventou esse tópico dos gêmeos inimigos, situando, usando inclusive a maneira como eles se vinculam, se posicionam na cidade, e ao mesmo tempo criando as trajetórias peculiares de cada um deles. Não, foi bom lembrar, porque esse romance do Machado foi um dos grandes romances da minha vida, o Esaú e Jacó. Eu não sei, da Fuvest ao Quincas Borba, né? Que é outro grande romance. Eu adoro Quincas Borba. Eu já reli algumas vezes. Para mim, cá para nós, é um dos romances que eu mais admiro do Machado. Porque ele tem uma clareza, acho que ele é um pouco mais direto, se assim eu posso dizer, do que os outros. Do que Memórias Póstumas, por exemplo, que é um romance muito difícil, né? Mas o Esaú e Jacó, quando eu li na minha segunda juventude, vamos dizer assim, eu fiquei com aqueles gêmeos, aquela história na minha cabeça. Eu disse, cara, mas como é que pode? Os caras, eles já estão brigando no ventre da mãe. Quer dizer, para o Machado, a rivalidade já estava ali determinada, né? Já estava pronta, feita. Ab ovo, vamos dizer assim, já no útero da mãe. Plantada no útero. Mas mais do que isso, tem uma questão histórica, aí o Júlio pode falar melhor, porque ele está falando também, o Machado é um bruxo, né? Porque você pensa que ele não está falando de outras coisas, mas é dessas outras coisas que ele está falando, né? Então, não é só a questão familiar, né? Da rivalidade dos gêmeos, da briga por causa da moça, da Flora, né? A Flora, o nome dela. Pedro e Paulo, e ela é a Flora. Ele está falando também do ponto de vista histórico da passagem do Império para a República. Isso também depois, com leituras críticas também, isso me despertou um interesse maior. E eu pensei, muito modestamente, que ninguém é comparável ao Machado, só o Guimarães Rosa, mas o Guimarães Rosa é um escritor mais contemporâneo, enfim, mais do século XX, da segunda metade do século XX. Mas essa passagem, do ponto de vista político também, me interessou. Então, muito modestamente, digo, bom, eu quero falar também da passagem da democracia para a ditadura. Porque eu vivi poucos anos, até os 12 anos, numa democracia. Até os 13, 14 anos. Toda a minha outra juventude e a minha vida adulta, uma parte da minha vida adulta, foi sobre a ditadura. Sob a ditadura. Censura e tal. E o Esaú Jacó e outros romances, porque é um tema, vamos dizer,
arquetípico, é um mito, né? O mito da rivalidade de irmãos, que está nas culturas, em todas as culturas, do Oriente e do Ocidente, em vários romances do século XIX, em vários mitos ameríndios, por exemplo, dos indígenas, né? E eu pensei, eu queria fazer, vamos dizer, trabalhar com essa rivalidade, mas ao mesmo tempo falar da história, do processo histórico, dessa passagem da democracia para a ditadura, né? E incluir personagens que alguns apoiam esse novo regime autoritário, que é o Yacoub, e outros criticam, e até alguém morre vítima dessa violência da ditadura. Quer dizer, eu tentei trazer para o tempo presente essas questões que parece que não saem da pauta brasileira, do nosso país, né? E às vezes da América do Sul, da América Latina, né? Quer dizer, a conquista da democracia, depois o fim da democracia, as ameaças da democracia. E, ao mesmo tempo, eu quis trabalhar com essas grandes diferenças entre a Amazônia e o Sudeste, né? A Amazônia e o Sudeste, dando a cada irmão gêmeo, vamos dizer, uma espécie de simbologia do espaço, sabe? Um Omar que fica em Manaus e é um dissipador, e o Yacoub, que é Jacó, em árabe, né? Que vem para São Paulo, assimila uma ideologia, vamos dizer assim, do progresso, mas é um progresso totalmente predador, não é? Como é o progresso no Brasil em relação à Amazônia, totalmente predador, ocupar a Amazônia. Vocês se lembram, os mais jovens não se lembram, mas tinha um slogan da ditadura que dizia integrar a Amazônia, integrar para não entregar. Bom, no governo passado não tinha mais nem esse entregar, era só ocupar, devastar. Mas naquela época os militares tinham uma preocupação de integrar a Amazônia ao território nacional. E por isso eles abriram estradas, por isso eles criaram a Zona Franca, né? E aí começaram as políticas de ocupação da região, que foram políticas muito nocivas para as populações indígenas nativas, muito nocivas. E aí estão as consequências. Essa política começou na década de 70. Então, Júlio, eu pensei no Esaú e Jacó, nesses romances que trabalham com gêmeos, com essa dualidade problemática, sabe? Com essas forças opostas também. Porque deu um trabalho, porque eu não queria que os irmãos fossem semelhantes. Eu queria que, na semelhança deles, ressaltassem diferenças fundamentais, decisivas. De caráter, inclusive. Ideológicas, de caráter, de afeto, por aí vai. Toda essa tensão, né, que está na cidade, que está entre eles, que está na família, que se manifesta com frequência na casa. Na casa, quando a gente lê os irmãos, quanto mais a gente lê, mas lê 1, 2, 3, 10 vezes, né, é recomendado que quem vai prestar vestibular leia mais de uma vez, inclusive. Coitados. Mas quanto mais você lê, mais consegue enxergar a disposição dos cômodos na casa e a disposição dos cômodos das pessoas. Dá para, a partir, sei lá, da terceira leitura, já fazer a planta da casa, distribuir, inclusive, certos objetos, um espelho, até eu digo,
rede na qual o mar se joga quando chega aquelas noitadas infinitas, fica ali fora. A casa é também uma referência muito frequente na ficção. Né? Sabe? A casa que agrega, a casa que desagrega, a casa como lugar de conflito, a casa que vai sendo tomada das pessoas, né? Sei lá, no Cortázar, da casa tomada, os vários olhares sobre a casa, né? Que dá um foco, o som e a fúria, enfim, a casa que se desagrega, sendo solidão. Essa casa em Dois Irmãos, ela acaba por ser também o lugar em que todas as tensões se concentram. Você desenhou essa casa no papel antes de, recorrendo aos tempos da arquitetura, antes de escrever o romance? Ah, sim, eu fiz o projeto da casa dessa família. Eu fiz o desenho, detalhei algumas coisas. Eu lembro que a minha tradutora alemã, na época, ela me perguntou se eu tinha algum desenho da casa. Eu falei, eu tenho vários. Ela disse, você pode mandar por fax? Você imagina quando foi isso? Vocês nem sabem o que é fax, né? Os mais velhos sabem, os de cabelo grisalho e tal, mas os jovens não sabem o que é fax. Eu nem sei explicar o que é fax, mas é uma coisa que você mandava e saía lá do outro lado do mundo. Você mandava uma folha e saía pelo telefone, né? Você discava. É uma coisa louca também. Portal de teletransporte. Pronto, essa é uma boa definição, um portal de teletransporte, que eu também não sei o que é. Enfim, eu mandei para ela e ela achou ótimo, porque a tradutora era muito detalhista, ela queria entender o espaço na planta térrea, no primeiro andar, eu mandei tudo. A casa, ela é vamos dizer assim, é o espaço, além do espaço construído, ela é cheia de símbolos, né? Quer dizer, é um espaço também afetivo, né? Que você às vezes na sua casa é o único lugar, vamos dizer, da intimidade mais plena, né? Onde você pode andar como você quiser, onde você conta também e ouve certas coisas íntimas, né? Certos segredos, né? Então o espaço tem vamos dizer, é uma espécie de grande irradiador de símbolos, seja nos objetos, naquele espaço, uma casa mineira simples, ela pode ter um oratório, e muitas têm. Quem visitar uma casa mineira das cidades históricas, ou não, você vai ver que tem um oratório. E aquele oratório tem um significado religioso e simbólico, né? Quer dizer, da devoção, do momento de reflexão, de oração, né? Então a casa, ela tem os seus ambientes que falam e transmitem coisas com seus objetos. Vou dar um exemplo. Nessa casa do romance, tem um quintal, e nesse quintal tem uma árvore que é importantíssima, que é a seringueira. E essa seringueira, há uma cena meio erótica, louca do Omar, quando ele está meio enlouquecido, que ele abraça o tronco dessa seringueira e arranha, né? Aconteceu alguma coisa com ele, mas essa seringueira na casa, no quintal da casa, ela simboliza a floresta e a riqueza que essa árvore trouxe a Manaus. Além do significado, vamos dizer, erótico desse abraço,
tem um significado também histórico e até econômico, né? Quer dizer, a minha infância não nessa, mas numa casa, vamos dizer, antiga de Manaus, ela estava impregnada de coisas, de uma cultura muito amazonense e, ao mesmo tempo, árabe, libanesa. Então, eu ouvia música árabe, das grandes cantoras do Egito e do Líbano, que meu pai apreciava, né? Ouvia também, vamos dizer, alguns cânticos das duas religiões da minha casa, que eram religião católica e muçulmana, né? A comida era uma comida manauárabe, que era uma delícia, porque como não havia peixes do Oriente, a minha avó que cozinhava bem, toda avó cozinha bem. Não é só a minha, toda avó do planeta foi uma exímia cozinheira, ou é uma exímia cozinheira. E ela fazia pratos com peixes da Amazônia e aquele molho com gergelim, que é um molho típico dos países árabes, que se chama taratur. Peixe assado no forno com taratur. E ficava maravilhoso, né? Criava carneiros, né? Tem os pratos com carneiro assado, né? Com castanha, com tâmara, não sei o quê. Né? Então, tinha essa, vamos dizer, esse cheiro da árabe amazonense, ou manauárabe, como eu falei, né? E esses sons, que para mim eram muito estranhos, da língua árabe, que passava, que eu ouvia através das conversas do meu pai com meus avós. Meu pai falava muito bem português, ele era praticamente bilíngue, ele escrevia também em árabe e em português, mas meus avós maternos não. Então eles falavam em árabe com meu pai. E aquela música, aquela melodia da língua, que é uma língua belíssima, mas muito difícil, ficou na minha memória. Um pouco como uma melodia meio perdida, mas que eu reconheço em qualquer lugar essa língua, né? E tudo isso também foi importante, essa infância, vamos dizer, desse pequeno Líbano em Manaus, foi importante para eu afastar de uma vez por todas os clichês negativos sobre o árabe, sobre o muçulmano, que são clichês negativos construídos pelo Ocidente. Na época da colonização do século XIX e do século XX. Isso foi fundamental para mim. Quer dizer, a vantagem de você ser filho ou neto de imigrantes é que você já reconhece no outro, que é seu pai ou seus avós, essa diferença que faz parte também de você. Quer dizer, no mundo em que você vê muitas vezes na imprensa esses terroristas referindo-se muitas vezes aos muçulmanos, já se monta um clichê negativo, um estereótipo, atribuindo a uma religião, né, uma coisa muito negativa. E, no entanto, a gente sabe quem são os verdadeiros terroristas, né? Existindo as diferenças, os homens estão desde o tipo do livro, o masculino e os gêneros, que são sempre aqueles que centralizam, que captam a maior parte da atenção do leitor no decorrer da trama. Mas as mulheres são muito importantes. A Zana controla a casa, a
Rania, num determinado momento, passa a cuidar dos negócios, passa a cuidar da loja. E existe essa personagem maravilhosa da Domingas, que no fim é quem cuida de todo mundo, que vive uma relação com a família. Será que dá para a gente falar que dois irmãos partem de um mundo patriarcal, mas enxergam nesse mundo patriarcal um lugar transformador, um lugar possível de mover as estruturas e esse lugar com as personagens, as figuras femininas? Bom, eu concordo totalmente com você, porque as personagens de fato decisivas, que são fortes no romance, são as mulheres. Eu pensei muito nisso. Pensei, vamos dizer, porque isso vem também da minha infância. O que eu via com horror na minha infância? Eu via as mulheres indígenas e caboclas serem muito maltratadas, porque eram empregadas domésticas, muitas vezes não recebiam salário, moravam, davam teto e comida como se fosse um favor e trabalhavam o dia todo. Isso era muito comum na Amazônia e ainda é em algumas cidades e municípios. Ainda é comum. E eram tratadas de uma forma muito áspera, muito bruta. Eu não sei, eu acho que cada um tem uma sensibilidade, não é mesmo? Cada ser humano tem a sua sensibilidade. Há pessoas que passam ao lado de um mendigo e continuam, aquilo não interessa, que veem a miséria como uma coisa comum, normal. E há pessoas que olham para uma família que está na calçada, pai desempregado, enfim, pessoas passando fome, e se sensibilizam com isso. Há pessoas que veem uma mulher sendo maltratada, como eu vi na minha infância, e reagem, se sensibilizam. E eu pensei durante muito tempo, antes de escrever até o meu primeiro romance, que eu gostaria de escrever, de elaborar uma personagem que inspirada uma dessas mulheres que eu vi sofrer nas casas de Manaus. E teria que ser uma mulher indígena, que foi deslocada, que foi trazida, tirada da sua comunidade, no Médio Rio Negro, para Manaus, pelas irmãs salesianas, com as melhores intenções. Mas em Manaus elas eram empregadas domésticas e tinham uma vida muito difícil. Então, essa foi a minha ideia, de fazer da Domingas essa mulher que, vamos dizer, passa por várias dificuldades. Tem esse filho e ninguém sabe quem é o pai. Eu também não sei quem é o pai. Antes que vocês me perguntarem, eu escrevi pensando, sabendo que eu não sabia e nunca saberia quem é o pai. Porque se eu soubesse, eu poderia induzir o leitor a uma resposta definitiva. Então, quando eu pensei no romance, eu já sabia que eu não saberia quem é o pai do narrador. Para deixar essa ambiguidade no ar, para deixar essa ambiguidade para o leitor e a leitora. Porque o romance é também isso, ele é o reino de ambiguidades. Ele não te dá uma resposta. Romance que dá respostas e explica muito, a meu ver, não é um bom romance. Você não pode explicar com uma tese. Você tem que oferecer perguntas para o leitor refletir sobre o romance, sobre a vida, sobre as personagens. É aí que está a complexidade da literatura.
nas suas contradições não resolvidas. Não resolvidas. Porque a arte trabalha com contradições não resolvidas, né? Tem que resolver esteticamente, mas do ponto de vista sociológico ou ideológico, muito menos, não. Então essas mulheres são mulheres mercuriais. A Zana é essa mulher mercurial que está em tudo, né? Em todas as páginas. E, no entanto, o sofrimento dela é enorme. O romance começa com a morte dela, e a pergunta que ela faz é uma pergunta triste. Meus filhos já fizeram as pazes? Ela faz essa pergunta e olha e vê um pedaço do céu numa janelinha. Quer dizer, o mundo dela está acabando, né? O céu dela se estreita cada vez mais, até a morrer. E a Rania também. A Rania em árabe significa aquela que sabe ver, aquela que é capaz de ver as coisas. E, no entanto, é ela mesmo que, como o Júlio falou, é ela que toma as rédeas dos negócios da família. É ela que vai à frente. Porque os outros são dois. Um é terrível, é um engenheiro terrível, violento, e o outro é um bananão que acaba, um notívago, não consegue amar uma mulher, é um fraco, é um homem fraco, o Omar, totalmente manipulado pela mãe, né? Que ela manipula todos também, e no fim é uma das que mais sofrem, né? Então, as mulheres são figuras bem importantes. O Halim, ele morre amargurado. Os homens acabam... um acaba, vamos dizer, um trapo no fim do livro. Eu não vou contar porque os não leram, mas tem uma chuva que separa o narrador do Omar, que é uma espécie de parede de água amazônica, vamos dizer assim, uma cortina que o separa para sempre, porque o narrador já é um professor, ele já não é mais aquele menino que foi humilhado, né? Ele estudou graças ao avô, o generoso Halim, né? E se tornou um professor. E é ele que está escrevendo o livro dessa família, a qual ele não pertence, vamos dizer, diretamente, né? E esse narrador, o leitor demora para encontrar, né? Não demorando para identificar, né? Sim. Ele acha que conversando sobre o livro, não sei se eu vou entrar alguma coisa, a primeira surpresa sempre dos alunos, eu imagino que muitos dos estimulantes, eles passam o perigo da leitura sem saber exatamente quem está contando a história. Num determinado momento isso é explicitado ao leitor, mas você colocou esse narrador justamente nessa posição ambígua, um sujeito que faz parte da família, mas nem tanto, que para alguns na família é visto como alguém a ser protegido, sobretudo pelo carinho, claro, e para outros ficaria vagando, né? Narrar, a figura do narrador é sempre decisiva no romance, que de uma maneira conduz, né? O leitor meio se agacha atrás dele, né? Vai seguindo a perspectiva desse narrador. A opção por essa posição ambígua, por quê?
Por que essa opção pela posição equilibrada ajuda a reforçar a estabilidade das relações, ajuda a ampliar aquele universo de indefinições, de incertezas? Porque o narrador é justamente esse sujeito que está ali, dentro, porém fora, está sempre na margem. Então, essa foi... O narrador, como vocês sabem, é uma questão importantíssima para quem escreve um romance. Quer dizer, quem vai contar essa história, né? Por qual ângulo se conta a história? Pode ser na primeira pessoa, pode ser na terceira pessoa, pode ser na primeira pessoa do plural, né? Eu posso escrever, bom, nós vamos sair daqui e tomar um refrigerante, sei lá. Estou contando uma história banal, mas estou usando nós. O Nael, para mim foi difícil, porque eu não queria, vamos dizer, trabalhar com um narrador que pertencesse à minha classe social, a classe média. Eu queria um narrador exatamente que fosse filho de uma mulher indígena, né? E que se posicionasse num lugar ambíguo também, né? De pertencer e não pertencer à família, de estar nessa espécie de fronteira social. Trabalhar para ser um menino, né? Um menino que serve a casa, a Zana, e ao mesmo tempo ele tem algum laço sanguíneo, porque ele é filho de um dos gêmeos, né? Mas ele não terá esse status de filho e de neto, a não ser para o Halim, e talvez para a Rania em alguns momentos, embora ela tenha uma relação incestuosa com ele, né? Então, foi difícil porque eu comecei a falar de alguém que, vamos dizer, que estava fora, um pouco fora do meu círculo social. Mas o que me ajudou muito foi ter estudado numa escola pública em Manaus. Porque naquela época, gente, a escola pública era escola boa. Eram as melhores escolas. O Brasil tinha salvação. Antes de 64. Tinha um projeto democrático. Eu vivi esse sonho. Efêmero. Foi efêmero. Porque o golpe de 64 destruiu esse sonho de uma escola pública de qualidade. Tinha um projeto nesse sentido. E no Colégio Estadual do Amazonas, o antigo Pedro II, que é um colégio público tradicional, eu convivi, quando jovem, muito jovem, no ginásio, com crianças e jovens de todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Frequentei as casas dos mais ricos e dos mais humildes e mais pobres. Sabia como eles viviam. Eu estava, sem querer, inconscientemente, fazendo a minha leitura sociológica ou antropológica da minha cidade, dos estamentos sociais, da pirâmide social. E eu não teria feito isso se eu tivesse estudado, como Jacob estudou, num colégio salesiano, ou em outros colégios particulares de Manaus, que já existiam, mas eram a minoria. Então, essa noção da realidade, né, de enxergar os outros diferentes socialmente, tudo isso foi me dado no dia a dia, no cotidiano da escola pública, onde eu li os primeiros grandes romances brasileiros, na escola pública, com professoras extraordinárias, das quais eu nunca me esqueço, e sobre as quais eu escrevi crônicas, memórias de saudades e homenagem a elas. Professora de português, professora de línguas,
professores de geografia, de história, foram fundamentais na minha vida, né? Então, o Nael foi uma construção difícil, mas inspirada também em amigos, em colegas que eu tive naquela época, né? E aos poucos ele foi crescendo, né? Aos poucos eu me confundia com ele, né? Porque acontece isso quando está escrevendo. Você introjeta essas personagens. Elas são um pouco de você. E você é um pouco delas também, né? E você convive anos. Eu convivi quase 10 anos com essa turma aí. E eu não queria que ele aparecesse logo. Eu queria que a identidade dele fosse aos poucos sendo revelada. Por isso que ele aparece só na página 73 de uma edição, né? A edição normal, né? Para que o leitor ficasse curioso também e fosse atrás desse cara. Quem é esse cara? Ele aparece como? Ele aparece num passeio pelo rio, o primeiro e único que ele faz com a mãe, em que a mãe se lembra da comunidade dela no Médio Rio Negro, para onde ela não vai mais voltar. Não vai mais voltar. E aí ele fala uma frase que é dele, não é minha, dele, do Nael, né? Ele pensa na mãe submissa, na mãe subalterna, como eram as empregadas nos anos 60, nos anos 70, e ele diz: ninguém se liberta só com palavras. É uma frase forte, né? Não é minha, viu? É do Nael. Foi ele que baixou em mim e escreveu aquela frase, ou eu baixei nele, enfim, aí um baixa no outro. Há essa simbiose, né? Bom, acho que eu já falei demais, viu? Não sei se... Se alguém quer perguntar... A sala é nossa por mais meia hora. Antes da gente abrir, só uma última, mas o romance foi adaptado, né? Foi adaptado para HQ, foi adaptado como uma minissérie, mas é um livro que a gente precisa preparar para a prova, a gente lê o romance. Não basta ler a minissérie nem ler HQ, embora seja tudo bom. Como que é olhar essas adaptações? Dialogar com outra linguagem, né? Da TV, da HQ, e foi adaptado para HQ por Gêmeos. Por Gêmeos, é. Por Gêmeos quadrinistas. Aliás, Gêmeos geniais, viu? A adaptação em quadrinhos é maravilhosa. E fez um sucesso no mundo todo. Ganhou o maior prêmio nos Estados Unidos. O maior prêmio de livro estrangeiro, que é o prêmio Eisner. Eles ganharam nos Estados Unidos e foi um best-seller num site que todos conhecem. Foi um best-seller da categoria de história em quadrinhos. Foi um trabalho incrível, eles passaram 3 anos desenhando e escrevendo. Foram a Manaus, conheceram, enfim, foram atrás do Yakub, do Omar, da Zana, andaram pelo Rio, foi uma loucura. Conversei muito com eles. E a minissérie foi começou vamos dizer, a primeira ideia surgiu em 2001, creio que na Bienal do Rio, do Livro do Rio, em que a roteirista Maria Camargo, que depois fez o roteiro, ela queria filmar, aí não deu certo e ela acabou fazendo o roteiro para o filme, a minissérie dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho. É uma minissérie belíssima, o roteiro é incrível. Acontece o seguinte, Júlio, alguns leitores e leitoras chegam para mim e dizem: eu não vou ver nenhum filme, nem minissérie, nada, porque eu só quero ficar com um livro na minha cabeça. São os leitores meio malucos, sabe, que não gostam, que não gostam de
de passear por outras linguagens. E eu até entendo, são leitores que têm ciúme do seu, assim, devotos da literatura e não admitem ver nenhuma adaptação. Mas eu gostei muito das duas adaptações, do teatro também, que foi adaptado em São Paulo já faz algum tempo. Houve uma adaptação recente em Manaus. Enfim, eu acho que muita gente que gosta de quadrinhos e não leu o romance, acabou lendo o romance. E muita gente que assiste mais minisséries e lê menos, também acabou lendo o romance. E muita gente que leu o romance também acabou assistindo a minissérie e vendo história em quadrinhos, né? Eu, como participei lateralmente, vamos dizer assim, das duas adaptações, não me intrometi em nada, apenas falei algumas coisas que eu devia falar. Por exemplo, eu disse para os irmãos gêmeos: olha, a Zana é mais bonita do que essa Zana que vocês estão falando. Aí eu, vaidosamente, minha mãe já tinha morrido, peguei o álbum da família e mostrei à minha mãe. Eu disse: vocês podem se inspirar na minha mãe. A minha mãe não é uma Zana, não foi uma Zana. Eu acho, né? Imagino, eu não pensei, eu não senti a minha mãe como uma Zana. Mas vocês podem se inspirar numa dessas. Minha avó está aqui, minhas tias. E aí ficou uma Zana mais. Enfim. Mas no roteiro da minissérie eu só pedi a Maria Camargo, que fez um roteiro belíssimo. Quem gosta de cinema e de roteiro pode até ler o livro de roteiro sobre Dois Irmãos, que ela publicou, sobre os Dois Irmãos. Eu só pedi para ela usar o tu, a segunda pessoa do singular, e não o você. Porque, por influência portuguesa de algumas regiões de Portugal, na Amazônia a gente ainda tuteia, vamos dizer assim. E tuteia com concordância. Não é tu foi, tu viu. Não, é tu foste, tu viste, com concordância. Tu falaste, tu leste. É assim. E ela fez isso, né? Até as pessoas mais humildes falam assim e falam com concordância. Bom, então acho que agora a gente abre para quem quiser perguntar. Acho que só não pode perguntar o que vai cair na prova. Não sabemos mesmo. Milton, eu com certeza não, Gustavo não sei. Eu só vejo a prova no dia também. Então não adianta. Então, fique à vontade, por favor. A gente vai pensar. Boa tarde, queria agradecer essa oportunidade muito poder te ouvir. Eu queria perguntar para o senhor se está familiarizado com os conceitos do IFUTUM, de topofilia e topocídio, porque eu fiz teste no passado desse também, e quando eu estava lendo e estudando sobre Dois Irmãos, eu percebi muito isso de Manaus como uma personagem. E eu conciliei ali, assimilei, na verdade, com esses conceitos de topofilia, que é o apego ao espaço, o apego significativo com o espaço, e o topocídio, que seria o assassinato desse espaço, seria a destruição desse espaço. E aí, em algumas situações da leitura, eu conseguia juntar com esses conceitos que eu já tinha estudado. E aí eu queria saber sobre o senhor, se já tinha ouvido falar sobre esses conceitos e também sua opinião sobre essas limitações, se faz sentido, se concordam com discordam. Obrigada.
Não, eu conhecia, mas a gente na faculdade que eu estudei arquitetura e a gente estudou vários casos de urbanismo, de cidades que foram destruídas, de cidades que foram construídas, né? E eu sempre fiquei muito atento a a questão do espaço, porque é uma questão importantíssima. Às vezes a gente não pensa no espaço, mas o espaço ele é vamos dizer, ele é um emissor de muitas coisas, né? De muitas coisas. Se aqui nesse espaço tivesse uma abertura zenital e a gente visse o céu, vamos dizer, uma cúpula grande de vidro, a nossa relação com o exterior seria bem diferente. Talvez as pessoas olhassem para o céu, talvez não, com certeza olhariam, criaria, vamos dizer, uma roda de pessoas nessa claridade, né? E não nesse mundo fluorescente, lado pela luz. Enfim, o espaço, ele nos diz muita coisa da nossa percepção e das nossas sensações também, né? Então, os termos que você usou são termos que são usados mais recentes, mas eles existem como conceitos há muito tempo, desde sempre, né? Então, eu quis trabalhar nessa destruição da cidade, na destruição da casa, e o que se constrói no lugar da casa? Um shopping center. Não há coisa mais horrível do que um shopping center. Juro por Deus, por todos os deuses. Na arquitetura, não há coisa mais horrível do que um shopping center. É um lugar, um projeto espacial anódino, sem nenhuma personalidade estética, fechado, claustrofóbico, é o templo do grande consumo, sabe? É o shopping center, que acaba com a vida do bairro, com o comércio do bairro, com aquele bar, com aquela padaria, com aquele sapateiro, com aquele pequeno comércio do bairro. Essa coisa horrível que agora está em toda São Paulo, chama Oxo, que o meu amigo Nabil Bonduque criticou no artigo e fez bem em criticar. Que horror, gente! A massificação é o espaço da massificação e da uniformização de tudo. Nós queremos a diversidade, não é? Então, esse shopping Rochiran, que é um shopping indiano, de indianos foram para Manaus. E foram muitos indianos mesmo, aventureiros, que investem no mundo todo. Aí a globalização, já nos anos 70, em Manaus. Chegaram lá, compraram casarões, destruíram. E hoje o que acontece? Um jovem amazonense, jovem da idade de vocês, não conhece mais o centro histórico da sua cidade. Ele já perdeu isso. Já não conhece mais. Aí ficaram os grandes monumentos daquela época. O Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça, algumas praças. Só. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou gostaria de saber como o senhor vê, o senhor falou sobre as novas abordagens, né? A série, os quadrinhos, né? E o senhor entende que os youtubers que fazem resenhas das obras literárias pré-vestibulares são aliados
inimigos, tanto faz, para a literatura? Olha, os youtubers que são bons leitores e leitoras, que gostam da boa literatura, são grandes aliados. Mas você sabe, há youtubers e youtubers. Há coaches e coaches, né? Quem vocês riram? Né? Há youtubers do bem, youtubers do mal, não é? Mas os bons leitores e leitoras que estão divulgando nas redes sociais, os clubes de livros, há muitos, centenas de clubes de livros, que leem, tudo depende do que você lê, né? Do que você lê. Porque eu não posso, seria desonesto eu dizer que Quincas Borba tem o mesmo valor do que um livro de autoajuda. Eu estaria sendo desonesto com vocês. Não tem, gente. Não tem. Porque um livro de autoajuda é uma receita de bem viver que custa R$60 ou R$80. E essa receita não funciona. Ela não funciona. O Quincas Borba é um grande livro sobre personagens que fala da nossa história e que fala de dramas humanos também, né? Então, a literatura, ela é uma forma de ver o mundo que também te permite de ver a si mesmo, de pensar, de refletir sobre você mesmo e sobre o nosso tempo, né? Não é uma receita, não é uma coisa pronta, né? Então, eu conheço alguns youtubers que são muito bons e que são bons leitores, né? E são sempre bem-vindos, né? E há outros que, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Porque a gente não precisa explicar tudo, basta insinuar, não é? Para ser delicado também, sutil. Boa tarde. Muito obrigado. Você está nervosa? Não fique nervosa. Você quer água? Tem água aqui. Bom, pensando um pouco mais no seu livro, aplicado ao podcast, sempre que uma das leituras do vestibular, eu tenho que pensar sobre qual é a ação social que esse livro representa. Eu tenho que pensar, tipo, o que se passou na cabeça de quem escolheu esse livro. Eu queria saber, na sua opinião, acho que você falou um pouco dessa conversa, respondendo as outras perguntas, mas eu queria entender qual é a importância que você acha que o seu livro representa estando como uma das leituras das coisas. Olha, eu fiquei muito, como eu disse, eu fiquei muito alegre por ter visto meu livro na lista da FUVEST. Mas qual é a minha expectativa? Que os jovens leitores se interessem pela Amazônia um pouco. Que eles tenham um olhar mais, vamos dizer assim, mais verdadeiro sobre a Amazônia. Porque a literatura, qual é a verdade da ficção? A verdade da ficção é a verdade das relações humanas. Será que essa pessoa que leu, esse jovem que leu, entendeu um pouco sobre Manaus, sobre esse drama familiar, sobre questões da imigração, sobre a importância da memória individual, da memória urbana, da memória histórica? Será que ele assimilou um pouco a nossa história contemporânea? Eu posso te dar um exemplo que que me comoveu. O Dois Irmãos já entrou na lista de vestibulares de dezenas de universidades. Todo o sistema de Goiás, estadual, federal, católica,
na Federal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, enfim. Eu lembro que quando estava na lista da Federal do Rio Grande do Sul, vários jovens gaúchos mandavam e-mails para minhas editoras que me encaminhavam, dizendo que foram à Amazônia depois de ter lido Dois Irmãos. Aí um ia ser antropólogo, outro ia ser cientista. Cara, eu fiquei comovido, porque é isso, você está no outro lado do Brasil. A Amazônia é longe. É longe. É o patrimônio da humanidade? É. Mas é longe. Para você entender, você tem que ler também. Ler coisas sobre ela. E a ficção como dizia o professor Antônio Cândido, é esse também instrumento de conhecimento da realidade. Sabe? Então, esses jovens que foram para lá, eu me lembro de uma moça que foi a Belém, Manaus, depois ela subiu até Rio Branco, foi pelo Rio Puru, foi uma aventureira, corajosa. Ela foi com os amigos e conheceu mesmo coisas. E isso eu me lembrei, sabe de quê? Eu me lembrei quando eu vi essas mensagens, quando lá no Colégio Estadual eu li um trechinho, uns capítulos dos Sertões do Euclides da Cunha, e aos 14 anos de idade, eu quis conhecer a Bahia e o sertão. E 8 anos depois eu fui. De mochileiro, eu fui conhecer Canudos, conheci uma parte do sertão. Porque é isso, a literatura também te leva para esses lugares, para outros lugares, né? E isso é bom para o país, você sair de São Paulo, do Paraná, do Sul ou do Nordeste e estudar a Amazônia. Ser um médico e trabalhar na Amazônia. Como tem equipes de médicos que trabalham num barco na Amazônia, né? Como tem educadores que trabalham na Amazônia, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ir lá e fazer pelas comunidades. E é urgente, porque está acabando. Está acabando. Eu tenho parentes que moram em Manaus, moram no interior. É uma calamidade o que está acontecendo. Nunca se viu o rio Amazonas tão seco, o maior rio do mundo. É urgente. Aquilo ali, o Rio Negro, secar. As comunidades inteiras que dependem da pesca vão passar fome. Boa tarde. Acabei aqui e estava pensando. Se o senhor permite, eu vou fazer uma pergunta do Centro do Norte. Gostaria um pouquinho que o senhor falasse do personagem do Arana. Porque eu fiquei presa nesse personagem, eu ainda estou presa no personagem do Arana como essa visão dessa Amazônia, dessa arte marauara, que não é manauara, que é nessa arte de exportação. Gostaria um pouquinho que você falasse desse personagem. Como é o seu nome? Beatriz. A Beatriz está falando de um personagem que é um artista, pintor do Cinzas do Norte, que é o meu terceiro romance. Bom, Beatriz, eu já indico você a leitura do ensaio do Júlio Pimentel, do último livro dele, que tem um ensaio magnífico sobre os 3 artistas do romance, né? O Arana, o Mundo e o Jobel, que é um artista popular. O Arana é um personagem que começou como artista de vanguarda, experimental, não sei o quê, e depois
ele se vendeu a alma ao diabo. Está cheio de gente assim, né? Você começa a vida íntegro, probo, cheio de princípios morais. Aí um dia, ele diz que nada, eu quero me dar bem a qualquer custo, a qualquer preço. E você vende a alma ao diabo, não é mesmo? E às vezes vende a preço de banana. Não é? Quantos jornalistas não fazem isso? Eu tenho da minha geração colegas que combateram a ditadura e hoje estão escrevendo aí umas pataquadas horrorosas. Não dá nem para acreditar que combateram a ditadura naquela época, né? E o Arana é esse tipo, oportunista, que se torna um oportunista e ele passou da arte da vanguarda à arte folclórica, né? Essa arte de pintar araras, pintar paisagens, ser um pintor de gabinete para políticos do poder e para pessoas que querem o quê? O exótico. E a Amazônia não pode ser vista como um lugar exótico, né? Não pode ser vista como um lugar exótico, porque o exótico esconde o que ela de fato é. Mas se você quiser mesmo saber, você lê o ensaio do livro do Júlio, que acho que é o primeiro ensaio sobre os artistas do Cinzas do Norte. É um romance que me deu muito trabalho. Eu tenho uma relação muito afetiva com Cinzas do Norte, porque foi um romance que me libertou de muitas coisas. Foi mais complexo do que o Dois Irmãos para construí-lo. Foi mais complicado. Um pouco mais difícil, talvez, que o Dois Irmãos. Mas é o meu romance, curiosamente, é o meu romance mais premiado. E não é o mais lido. Acontece isso também. Perdão, não estou ouvindo. Então, ontem no Jornal da USP saiu uma reportagem, né, de um artigo que está começando a ser feito agora, uma pesquisa com os brigadistas que trabalham em Queimadas da Amazônia. Essa pesquisa está sendo em Santarém, não no Amazonas, mas o senhor cita Santarém, Belém, em algumas partes do seu livro. E a gente está vendo as queimadas aqui em São Paulo, então acaba que tem menos visibilidade agora para essas queimadas que estão acontecendo todo dia na Amazônia. Mas assim, eu queria saber, principalmente a COP no ano que vem em Belém, que o Brasil falou que ia zerar o incêndio na Amazônia, não zerou. Queria mais perguntar seu sentimento quanto a isso, você Manaus, sua cidade natal, né, que você tem um carinho, um apego. Qual o seu sentimento com relação a essa discriminação, essa falta de sensibilidade para uma mata que não é só importante para o Brasil, mas para o mundo todo? Olha, eu não sou apenas eu, mas eu acho muitos amazonenses ou amazônidas, vamos dizer assim, e brasileiros, como você, como todos nós, o nosso sentimento é de indignação, de tristeza, não é? De impotência, que é horrível. Você se sentir impotente, você querer ajudar e... Bom, a gente ajuda na medida do possível. Eu, há 20 anos ou mais, eu ajudo uma ONG chamada Expedição Vagalume. Entrem no site da Expedição Vagalume. São duas moças paulistas que foram mochileiras, estudantes para a Amazônia há muito tempo, quando jovens,
se encantaram pela região, fundaram essa ONG. E o que é que elas fazem? Já construíram 135 bibliotecas em comunidades da Amazônia toda, do Acre ao Maranhão. E formam mediadores de leituras e distribuem livros, bons livros e novos, livros bons e novos, para as crianças e jovens, através de mediadores de leituras que leem para as crianças e jovens. Você citou Santarém? Em Santarém, o trabalho dessa ONG mudou o perfil dos jovens, da educação dos jovens. É incrível isso. É uma ONG que não tem nenhuma relação com nenhum governo federal, estadual, municipal, que vive de doações e de voluntários. Eu acredito nisso. O que eu vou fazer além disso? Né? Escrevo artigos, falo, mas eu acho que o poder público tem que tomar medidas muito incisivas, sabe? Muito incisivas. O governo do Amazonas hoje é uma lástima. É uma lástima. É o governo menos avaliado, pessimamente avaliado, esse atual governo do Amazonas. Irresponsável. É o governo, vocês se lembram da pandemia que aconteceu em Manaus? Pessoas morreram sufocadas. E esse cara foi reeleito. Porque as pessoas, as crianças e os jovens precisam ser educadas, humanizadas, com leituras, boas leituras, e não por um coach qualquer, gente. Porque isso é o desastre, sabe? É o desastre. A gente precisa educar essas crianças e jovens com bons livros. Então, votam no coach, votam nesse governador do Amazonas, que é uma lástima. A fumaça ia do sul, dos incêndios do sul para Manaus, cobriu Manaus, cobriu a cidade. Ontem fez, eu falo todos os dias com meus parentes, ontem fez 42 graus e a umidade do ar, que é alta, por causa da floresta, baixou violentamente. Virou um inferno. Virou um inferno. E os rios estão secando. Em mim? Vocês ouviram a pergunta dela? Eu tenho até vergonha de repetir, mas ela leu na internet. Olha, a internet é que eu como é que é mesmo? Eu entendi? Será que eu entendi? Entendi. Gente, eu quero distância do Iacoube. E do outro também, do Omar. Por isso que o narrador fica distante dos dois, ele não escolhe nenhum. Não acredite nessas coisas da internet, não. Acredite na sua leitura. E releitura, porque quando você relê, você vai encontrando coisas que você não... Isso acontece o tempo todo, né? Na releitura, você encontra relações que você não tinha encontrado na primeira leitura. Você vai pensando coisas, né? Mas eu sou muito distante dos dois. Eu fui um pouquinho farrista como o Omar, isso eu confesso.
Eu confesso que na minha juventude eu fui cantor, eu era crooner, nem parece, mas fui. Tinha uma voz melhor do que eu tenho hoje, né? Mas eu me reconheço mais como o Nael. Se for para me aproximar de alguém, eu ficaria entre o Nael e o Halim, que eu já tenho a idade do Halim, do avô. Gente, muito obrigado mais uma vez, obrigado à FUVEST, ao Júlio, agradeço ao Gustavo e a todos da FUVEST e a presença de todos vocês. Alguém estuda em escola pública e não tem os dois irmãos? Que vai fazer vestibular? Hã? Não? Mas vai fazer? Eu vou te dar dois irmãos, então. Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer enormemente toda a participação. Queria agradecer. Obrigado. Porque a gente apostou nesse evento, nesse momento, para difundir o conhecimento de vocês. A gente apostou na construção de edições, se vocês ainda não viram, podem ver aí no nosso estande, dos livros que estão em domínio público. Eu ouvi o Milton falando da ONG que faz esse trabalho da Amazonas. Nós vamos doar esses livros para as suas colegas. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Maravilha. E, em primeira mão, a gente está trabalhando agora, voltando nas listas do vestibular do passado e vendo todos os livros que já foram da lista e que estão em domínio público, para a gente fazer a mesma coisa. Criar uma edição online, gratuita, que vocês vão poder baixar no site da FUVEST. Os livros da próxima lista também, que estão em domínio público, vão ser disponibilizados online. E espero, a gente é passageiro, que quando eu não tiver mais na diretoria, tiver outras pessoas, esse projeto continue. Porque é neste momento de diversificação, de acesso facilitado que a gente, todos nós ganhamos. Mas eu queria agora agradecer ao Milton, ao Júlio, por terem estado aqui conosco. Nós temos uma lembrancinha para vocês dois, não sei com quem está. Jorge, você sabe dizer com quem está? Cadê Daniela Cardoso na caixa? Ela saiu correndo para buscar. Eu tinha entendido que estava aqui já, mas a gente vai deixar uma lembrancinha para cada um deles. E eu queria agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui. Você que fez a pergunta, depois que você passar no vestibular, que você for professora da universidade, eu espero que te ponha na banca. Você faz boas ligações com as coisas. Então, obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, Milton. Obrigado, Júlio. Eu agradeço. Muito obrigado. Prazer Obrigado, enorme tê-los aqui. Tá bom? Nós vamos pegar então uma lembrancinha para cada um deles. Opa! Essa caixinha muito aqui, obrigado. o Júlio conhece. Uau! Gente, muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos.